senadores, como água mole em pedra dura, mais uma vez ocupo a tribuna do Senado e vou fazê-lo quantas vezes for necessário na defesa daquilo que julgo o meu mais importante compromisso e responsabilidade nesta casa, que é defender tudo aquilo que disser respeito ao que é estratégico, importante para o meu Estado. Como representante do Espírito Santo, dos capixabas na casa, eu me vejo novamente obrigado a bater numa tecla jamais do que gasta, senhor presidente. A situação caótica, a situação absolutamente lamentável do aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, capital do meu estado, com problemas estruturais graves que envolvem do saguão ao pátio de aeronaves, do estacionamento à torre de controle. O aeroporto de Vitória é um retrato perfeito do descaso e da incompetência administrativa do setor aeroportuário em nosso país. O caso de Vitória é o símbolo, é o ícone, é o caso da ausência de responsabilidade e de compromisso de oferecer uma resposta a uma questão como essa. Senhor presidente, a taxa de ocupação do terminal chega a nada mais, nada menos que 5 vezes a capacidade instalada no aeroporto de Vitória. Puxadinhos improvisados nas áreas de embarque e desembarque não conseguem, nem de longe, atender às necessidades dos passageiros, obrigados a enfrentar uma rotina de desconforto e, além do desconforto, a insegurança. Ora, senhor presidente, a modernização, a ampliação, a adequação do aeroporto de Vitória foi iniciada em 2005. Lá se vão 7 anos. E virou uma novela, senador Valadares, dessas mexicanas, que tem começo, tem meio, mas não tem fim. Uma novela interminável, uma novela, portanto, inacabada. A reforma foi embargada em 2008, com a constatação de irregularidades por parte do Tribunal de Contas da União. E lá se vão 4 anos e, apesar de promessas daqui e dali, as obras estruturais até hoje não foram retomadas. Ora, não se questiona a iniciativa do Tribunal de Contas da União, tendo em vista a identificação de suspeitas de irregularidades, que se proceda o embargo. Mas o que não faz sentido é nós convivermos com um embargo que já dura 4 anos, levando como consequência o atraso e a perda irreparável de recursos que foram investidos e que no tempo está se deteriorando, fazendo com que isso sinalize uma absoluta ausência de respeito e de compromisso com o contribuinte. Quando a nossa presidente Dilma anunciou a criação da Secretaria de Aviação Civil no ano passado, tivemos a expectativa de que, finalmente, acendia-se ali uma luz no fim do túnel e que ações de gestão pudessem produzir na relação do Poder Executivo com o Tribunal de Contas da União uma ação de celeridade de resposta a este que é um assunto que bate no coração, que angustia e que envergonha a todos nós capixabas. A expectativa de que estavam com os dias contados, a falta de planejamento e a carência de investimentos públicos para o setor aeroportuário, assim como um modelo ineficiente de gestão do cargo a infraero. Um modelo que tem resultado em anos e anos de negligência na qualidade dos serviços e de degradação da infraestrutura, no descaso absoluta com os capixabas e com tantos brasileiros que nos visitam, que vão para trabalhar, que vão fortalecer o nosso turismo, que vão visitar seus familiares. Mas se pudermos vislumbrar um novo tempo com a abertura de aeroportos ao setor privado, o Espírito Santo continua refém das promessas vazias dia após dia.
O atraso na retomada das obras do aeroporto não afeta apenas a vida pessoal dos capixabas, ou de outros tantos milhares de passageiros que chegam a trabalho ou a passeio. O descaso com o terminal de Vitória prejudica diretamente o setor de turismo e tem impactado negativamente a economia do Espírito Santo. Dias atrás, o ministro Wagner Bittencourt, da Secretaria de Aviação Civil, garantiu a instalação no Eurico Salles, até no final deste mês, de um equipamento de segurança chamado ILS, que facilita, que assegura maior segurança nos pousos durante o mau tempo e é, portanto, vital para a segurança do nosso aeroporto. Esse é um pedido antigo dos capixabas, senhor presidente. Vale ressaltar, inclusive, que de todos os aeroportos das capitais da região sudeste tem o chamado ILS instalado. A exceção é o aeroporto de Vitória. Sem o equipamento de segurança, é comum o nosso aeroporto para pousos e decolagens, em dias de chuva ou neblina, ter a sua operação interrompida, causando um conjunto de anomalias, desgaste, angústia, aborrecimento e prejuízos. Vamos ver se a promessa agora da Secretaria de Aviação Civil será mesmo cumprida. Vamos acompanhar, como temos feito ao longo desses meses, quase 2 anos que estamos aqui no Senado, os desdobramentos de um acordo preliminar entre a Infraero e o mesmo consórcio da empresa que teve o contrato rescindido, segundo o Tribunal de Contas, por irregularidades. Como vem acontecendo há anos, continua reinando a incerteza e a insegurança. Entre um acordo preliminar e um acordo definitivo vai uma distância significativa. O Tribunal de Contas da União ainda precisa avaliar a atualização dos projetos para autorização ou não da retomada das obras do aeroporto de Vitória, que foram interrompidas em 2008. Não se exclui também a possibilidade de uma nova licitação e, nesse caso, mais atrasos se configurando ainda numa angústia maior para todos nós capixabas. É preciso aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reconhecer que a Superintendência da Infraero em Vitória tem se esforçado nesse meio tempo para implementar várias e importantes melhorias, mas são melhorias pontuais, melhorias tópicas, melhorias absolutamente insuficientes que não alcançam a expectativa de todos nós que somos usuários do aeroporto de Vitória. O nosso Estado, senhor presidente, o Estado do Espírito Santo, tem dado uma extraordinária contribuição ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. É do esforço conjunto e coletivo dos nossos estados que se faz uma grande federação e um grande país. Não estamos, portanto, aqui reivindicando de forma intempestiva ou assoldada qualquer tipo de favor ou privilégio. Estamos lutando por aquilo que é de direito dos capixabas, até porque, ao melhorarmos a infraestrutura do Espírito Santo, também estamos ampliando a nossa capacidade, a capacidade dos capixabas contribuírem ainda mais com o desenvolvimento nacional. É o registro, é a manifestação, é o desabafo que faço no plenário do Senado da República em razão do descaso com a obra inacabada, com a obra não retomada, com a obra paralisada desde 2008, obra essa que foi iniciada em 2005. Portanto, em nome dos capixabas, eu quero mais uma vez, como iniciei, terminar, senhor presidente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quero fazer esse registro porque a situação é demasiadamente insuportável em nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Com certeza o clamor de Vossa Excelência repercute não só no Espírito Santo, no Brasil inteiro.
E aliás, a água mole, como diz Vossa Excelência, em pedra dura, tanto dá até que fura. E isso fica batendo, cobrando, desde 2005, depois 2008, agora estamos em 2012, e o povo que vai ao Espírito Santo, um estado extraordinário, não só do turismo, o petróleo, os bons cafés de São Gabriel, da região toda, sai para o mundo. Tomara que agora as coisas aconteçam. Estamos todos nós acompanhando o clamor de Vossa Excelência, senador. Na sequência, temos aqui inscrito o senador Paulo Davim como líder. Vossa Excelência tem a palavra, senador. Como líder do PV, senador Paulo Davim. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu ocupo a tribuna desta casa na tarde de hoje para externar a minha mais absoluta indignação em função de uma matéria veiculada no programa Fantástico da Rede Globo e ontem no Jornal Nacional a respeito de uma brutalidade cometida contra uma família humilde no interior da Bahia, lá em Monte Santo, onde esta família, tendo como pai o senhor Gerôncio e a mãe das crianças, Silvânia, viram os seus filhos serem arrancados da sua família pela insensatez, pela brutalidade, pela insensibilidade de um juiz que atende pelo nome de Vitor Manuel Xavier Bezerra, que num processo estapafúrdio de adoção, ele cometeu o desatino, atentou contra o que existe mais sagrado na vida, que é o amor materno, o amor paterno e a unidade familiar. E fez um processo de adoção, sabe lá Deus como, e servindo aqui interesses. Seguramente esses interesses não estão corroborando com o princípio sacrossanto do direito, da justiça. E levaram as 5 crianças desta família para 2 outras famílias de São Paulo, numa brutalidade, numa estupidez inadmissível nos dias de hoje, logo agora em que o Brasil busca corrigir as injustiças sociais, logo agora que o Brasil busca construir uma sociedade de respeito à cidadania, nós assistimos essa brutalidade cometida há 1 ano e meio. Essas crianças foram arrancadas do seio da sua família sem nenhuma justificativa. Crianças que frequentavam a escola, crianças que desfrutavam o zelo, o carinho, o amor dos pais. E esse processo de adoção, senhor presidente, não seguiu os trâmites legais. Não houve a oitiva com os pais das crianças. A decisão foi tomada ao arrepio da lei, porque não obedeceu à obrigatoriedade da oitiva também do Conselho Tutelar e do Ministério Público. Esse juiz rasgou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas principalmente ele rasgou os princípios de solidariedade, os princípios da ética, os princípios da humanidade. Eu, como milhões de brasileiros, ficamos indignados. E o pior, senhor presidente, é que o pai dessas crianças, com todo o direito, também externou sua indignação, seu inconformismo com a brutalidade que acabara de abater sobre sua família.
E, evidentemente, procurou o Conselho Tutelar da cidade de Monte Santo. E lá se exasperou, elevou o tom da voz e, por isso mesmo, foi preso por desacato à autoridade. E a sua família, os seus pais, tiveram que vender a única residência que tinha para pagar, para comprar a liberdade, para pagar o direito de devolver a liberdade ao seu filho. Isso é absurdo. Isto é um absurdo. Ouvindo a matéria, assistindo às imagens, eu, que fiz parte da CPI do tráfico de pessoas, como há pouco tempo falou a senadora Lídice da Mata, nós ouvimos muitas vítimas, conhecemos e aprendemos como é que estas quadrilhas que lidam com o tráfico de pessoas agem, um modus operandi. E eu posso lhe dizer, senhor presidente, que a forma como o fato ocorreu, a montagem de tudo, eu não tenho medo de dizer que se configura numa quadrilha de tráfico de pessoas, um tráfico de pessoas interno. Tem a figura do mediador, aquela que vai mediar, que vai fazer o trabalho de prospecção, que vai se aproveitar da vulnerabilidade social da vítima, como é o caso desse casal Silvânia e Gerôncio, e depois facilita para que o fato seja consumado. Foi o que ocorreu. Foi exatamente o que ocorreu. Eu quero registrar a minha satisfação pela decisão, pela postura da ministra Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, que prontamente, ao tomar conhecimento desse fato, pediu a presença da Polícia Federal neste caso, na apuração deste caso. E aí nós estamos diante de uma absurda injustiça. Está lá a mãe com o seu pranto inconsolável, seus filhos. Está lá o pai com a dívida. Está lá os avós sem uma casa para morar. E estão lá as crianças no interior de São Paulo, que nós não sabemos como estão. Nós precisamos corrigir essa injustiça. Pobreza não é indignidade. Pobreza não é uma condição de que a autoridade paterna e materna seja transferida. Não é desta forma que a justiça tem que pautar a sua conduta. E eu trago a minha voz e a minha indignação. E quero dizer que farei coro, assinarei também a solicitação para que o juiz que cometeu esse absurdo essa insensatez, o doutor Vitor Manuel Xavier Bezerra, que por sinal já responde a 2 processos do CNJ, que ele venha depor aqui na CPI do tráfico de pessoas. Assinarei juntamente com a senadora Lídice da Mata, para que o juiz que cometeu essa atrocidade venha depor na CPI, porque na condição de legisladores nós não podemos e não ficaremos omissos numa agressão, numa injustiça, numa estupidez e numa insanidade cometida por esse magistrado. Era só, senhor presidente. Muito obrigado.